teologia da grande comissão. Teologia, você sabe que o termo significa teos, logia. Teos, Deus, logia, o estudo de Deus. Quando se fala a respeito só da teologia, está englobado não só a primeira pessoa da Trindade, mas está englobado a Trindade e aí as demais matérias que compõem um curso. Você vai estudar o homem, antropologia, você vai estudar o pecado do homem, a martiologia, você vai estudar a salvação desse homem, né? Do antropos que pecou, ele precisa dos sotérios, ele precisa da salvação, e você vai estudar a soteriologia, a salvação, e ver como isto, e entender como isto. E eu acredito que você, em 3 tapas, entende o que os pais da igreja estão brigando há séculos e não entenderam ainda. Mas você vai entender, amém? Então, a mim cabe tentar falar principalmente nesse assunto desta semana, falar exatamente as terminologias que são usadas dentro da grande comissão, que estão manifestas dentro da grande comissão e que compõem o pensamento central da grande comissão. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Esse texto fala de os 12 e sua missão. Eu quero ler do versículo 5 até o 42. E você presta bastante atenção nessa leitura. Porque você já leu, eu já li várias vezes esse texto. Esse texto foi lido aqui no sábado na EFA. E diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo... Jesus enviou os 12, né? Com as seguintes instruções: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Veja bem como é que ele começa a falar com os seus 12. Não vão atrás de gentios. É o que ele começa a falar. E não entre na cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. Lembra muito bem da palavra do pastor Elias ontem. Se você crê na grande comissão, no teu chamado, você não deve se preocupar com isso, porque o Senhor vai sustentar a tua vida. O Senhor vai cuidar de você. Ele citou, inclusive, Mateus 6, que olhe para os lírios dos campos, olhe para as aves dos céus, porque nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiu da forma com que esses foram cuidados. E o Senhor falou, e vocês valem muito mais do que os pássaros e as flores. Então, ele começa aqui, Mateus 10, ele começa com uma comissão, com um comissionamento. Por isto que a que nós estamos estudando é chamada de a grande comissão. Mas aqui ele já começa com a pequena comissão. A pequena comissão.
Os estudiosos que querem fazer uma análise mais profunda da grande comissão, eles fazem nos lembrar da pequena comissão que é feita, chamam-se de pequena comissão, que é feita aos 12. Aí ele diz: e em qualquer cidadela ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Quem nela seja digno. E hospedai-vos aí até que vos retireis. Deixa eu ver ali numa outra versão. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem... Procure alguém digno de recebê-los. E fique em sua casa até partirem. Preste atenção que aqui, essa pequena comissão, ela tem um endereço, ela tem uma geografia e ela tem uma etnia. E se você pegar o texto bíblico e começar a entender e pular de Mateus para João, ele declara que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os da casa de Israel. Mas os seus não o receberam. Então, na pequena comissão, no pequeno comissionamento, ele já teve repulsa e reclusa. Gente recuso, não aceitando, não recebendo. Quando ele abre para a grande comissão, que é o final do mesmo livro de Mateus, essas situações também são transportadas para lá. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu quero entrar agora em pouco tempo, ou não sei se vai dar pouco tempo, se surgir discussão, eu gosto disso. Nós vamos, e está aí um outro professor que é o pastor Flávio, né, também pode, e é batista, irmão, tem a vantagem que é meio calvino, tem um pé no Calvino e outro em Armínio. O maestro é Armínio puro. E eu sou o samba do crioulo doido, porque eu não sei ainda o que eu sou. Salvação. Ela partiu de quem? Porque nós temos esse costume de falar que eu aceitei Jesus. Não é isto? Você não fala, eu aceitei. Quando você faz essa declaração, eu aceitei Jesus, quer queira, quer não, você está passando uma mensagem de que você é a principal coisa e você aceitou. Fez uma concessão. E como é que você faz uma concessão para alguém que é o Salvador? Se você estava perdido, você é um abandonado, um miserável, desgraçado, pobre e nu. E aí fala, eu aceitei. Isso daí, talvez você não parou para pensar nesse aspecto. Mas isso aí cheira de que você é a última bolachinha do pacote. E que o céu não funcionaria e não seria céu se você não tivesse aceitado Jesus. Parece que não, mas acaba sendo isso. E isso é tão forte, mas tão forte em nós, que aí nós começamos a entrar exatamente naquilo que foi proposto, ou que o escritor israelita, com pensamento judaico,
escreve: olha, vocês vão entrar numa cidade. Se alguém for digno, é que você vai falar, é que você vai manifestar, é que você vai estar junto. Você já prestou atenção? Nós, como evangélicos, quando você escuta a Rede Globo com aquela cambada de sem vergonha, de gente safada, de lésbica, de homossexual, agora está começando a ficar problema falar a respeito. Eu vou continuar falando. Que a minha esposa disse que vai levar, eu na cadeia ela não vai levar cigarro porque eu não preciso disso. Mas ela vai levar picanha para mim. Lá. Né? Diz que agora não pode falar, mas tudo bem. Esses camaradas que começam aí de uma forma ou outra querendo provocar você que se acha digno. Porque você, tão digno era que foi você que aceitou o santo. Você é mais digno do que o santo. Você está entendendo onde eu quero, o que eu estou provocando em você, correto? E aí você vê um Jean Willis e você fala, aquela desgraça não pode ser salvo não, porque se aquilo lá for para o céu, cai fora do céu com um negócio daquele lá. Eu estou brincando, mas essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Então, nós temos dentro de nós um princípio judaico. Quer queiramos, quer não. De ser o povo escolhido. Porque nós entramos naquele espaço. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós, sou filho. E como filho, eu rejeito bastardo. Ou rejeito alguém que queira ser enxertado. E dentro das epístolas paulinas, você, dentro da teologia, você vai estudar a respeito dos enxertos. Porque Paulo vai explicar isso muito bem para nós. Ele vai explicar isso muito bem. E quando você começa a entender isto, de que você não valia nada, e não fostes vós que me escolheste, mas eu é que vos escolhi. Aí você fala, opa! Aí você vira o capacho da porta da igreja. Não, mas eu não sou mesmo, não valo nada. Eu sou aquele tapete que todo mundo passa o pé lá em cima de mim. Eu sou isso. Faz alguma coisinha em cima desse tapete para ver o que esse tapete faz. É tudo falácia, irmãos. É tudo falácia que nós usamos porque nos sentimos salvos. Nos sentimos salvos. E esse sentimento, ele torna tão tiozão. Ele se insere tanto em você, ele se torna o teu ser. Que você, salvo, você acaba se sentindo salvador. Você acaba se sentindo salvador, mas só no sentido de julgar, no sentido de ver quem é digno ou quem não é digno. Porque se sentíssemos salvador verdadeiramente, nós teríamos o mesmo amor do Salvador e não olharíamos para o que é digno ou não digno. Eu provoquei a abertura de Mateus 10, exatamente para analisarmos de um pouquinho a nossa salvação. E a salvação, e é aí que você vai escutar dentro das escolas teológicas, dentro de qualquer instituto, hoje as igrejas já estão numa condição melhor de discussão. Você vai escutar de duas linhas de pensamento, que são os calvinistas,
falando sobre a soberania de Deus e a respeito de predestinação, de que Deus já predestinou os que hão de ser salvos, como Ele também predestinou os que hão de ir para o inferno. Estava, então, dentro da sua soberania, Ele já predeterminou todas estas coisas. E aí, é lógico, você vai encontrar muita gente declarando uma vez salvo, sempre salvo. Porque o Senhor não se arrepende de nada que Ele faz. Ele te salvou, resolveu o problema. Nós estamos vendo, inclusive, agora um movimento muito forte. Ele sempre existiu, mas ele está tomando novamente uma força, que é o universalismo. Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Ele não vai desgraçar ninguém, e como Ele é todo amor, Ele ama todos, Ele vai levar todos para o céu. Nós estamos escutando isso muito, muito e muito. E aí a gente tem que começar, para poder aceitar isso, nós temos que começar a arrancar algumas páginas da Bíblia. E talvez não é algumas, talvez é quase todas. Nós vamos ter. Porque os mártires, os grandes homens de Deus, os 12 e os 70, e aí foi mais e mais e mais. Não foi desse jeito que eles viveram, não foi esse o comportamento deles. E o único que no Novo Testamento teve a coragem de falar, sede meus imitadores, como eu sede de Cristo, ele diz que eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. E esse sentido de guardar a fé não é o sentido de crer. A fé que Paulo está falando é o modus operandi da sua vida. É a tua forma de viver. É o teu comportamento. Aquilo que o pastor Elias falava ontem. A respeito do comportamento, você não precisa abrir a tua boca e ficar aí falando, declarando isso, aquilo. A tua forma de viver vai impactar o pessoal aonde você está inserido, seja na faculdade, seja no trabalho, aonde for, vai impactar. Eu estudei, quando eu me formei em 1987, eu fui o orador da turma. E no meu discurso eu usei um testemunho e a biografia de um homem que a Igreja Católica decidiu canonizá-lo e torná-lo um santo, mas ele era um homem pio, ele é um homem que viveu o cristianismo muito vivo, muito forte, Francisco de Assis, da cidade de Assis, da Itália. E ele tinha por costume pegar os seus discípulos que ele preparava, que ele estava trabalhando, e sair todos os dias à tarde com os discípulos para ir no coreto da cidade de Assis e fazer a sua prédica, e ali ele anunciava, e o que imperava muito ali era ainda os bárbaros, era uma era muito difícil, e aí ele arrebanhava pessoas para o cristianismo. E um determinado dia ele saiu com os discípulos com ele, ele caminhava para lá, ele pegou a rua principal de Assis, ele subiu a rua, ele desceu e não parou no coreto. E muitos que estavam vendo ele caminhando assim, aí os discípulos perguntaram, mas mestre, o senhor não vai pregar hoje, o senhor não vai falar? Ele falou, eu quero que vocês aprendam, a minha vida é o maior testemunho, a minha vida é a maior mensagem, e eles vendo-me, eles vão lembrar do meu comportamento, eu não preciso falar. Eu usei muito isso no meu discurso de formatura. E ontem nós ouvimos muito a respeito disto, no sábado fomos cutucados muito a respeito disto, como Cristo Centro, ou as igrejas nossas da cobertura, nós estamos trabalhando muito isto. Falei para os irmãos a respeito da ótica da mensagem que o maestro trouxe para nós, a respeito de ser discípulo, de viver a grande comissão e manifestar a grande comissão, de tomando cada um a sua cruz. E cruz, irmãos, não é bel prazer, cruz é renúncia, cruz tem sofrimento, cruz tem dor. Então não dá para nós arrebanhar ou trazer para o nosso lado um universalismo, uma salvação que
não tem renúncia, uma salvação que não tem disciplina, uma salvação que não tem mudança de comportamento. Então, o pensamento de Calvino era a respeito, mais ou menos isso. Eu estou aqui muito mais para jogá-lo ele para o inferno. Mas ele não é, não. Ele era homem de Deus. É que a interpretação de Westminster a respeito dele e a interpretação da interpretação dele é que virou aí os Paul Washer da vida. Bom, eu falo mesmo, não tem problema. Um Zé de Renekiewicz da vida, um Ricardo Gondim agora também está por esse caminho. E, infelizmente, alguém que eu respondi para ele durante 1 ano e pouco, ele foi reitor meu, acabei trazendo ele aqui também, eu e o pastor Elias. Ariovaldo Ramos também está pensando nisto, desta forma. Então, é lógico, irmãos, não dá. Não dá. O Calvino não, o Calvino ele escreveu as suas encíclicas, ele escreveu a sua tese, ele estabeleceu os seus pontos. E você vai, na soteriologia, você vai estudar e você vai ver que alguma coisa tem fundamento, tem razão, tá? E não é da forma que interpretaram ele e que está proposto aí nos concílios de Guilhermino Cunha e Companhia Bela. Se você parar para ouvir hoje Hernandes Dias Lopes, você já não vai perceber um calvinismo tão encebado como os demais. Eu não sei, é um dos que está na televisão hoje, é um homem muito centrado, tá? Você vai perceber, é um presbiteriano. Eu não estou fazendo aqui defesa de nenhum nem outro, só estou tentando trazer para os irmãos, porque talvez você só aceitou Jesus dentro de Cristo Centro, ou dentro da igreja onde você está, na tua batista, e não escutou ainda todo o burburinho aí de fora. E você poderia até falar assim, eu gostaria de continuar inocente, sem ter escutado, mas se você gostaria de ter ficado assim, você não deveria ter vindo para uma semana teológica. Aqui é para cutucar, é para criar um desejo de estudar. Mas aí tem um camarada chamado Jacobus Arminius, que pensou o contrário de Calvino. Alguns dizem que no pensamento calvinista, Deus é o centro na sua soberania, e outros dizem que no pensamento de Armínio é o homem que é, mas Armínio também não diz que o homem é o centro. Mas ele defende muito o livre-arbítrio, ele bate muito nessa tecla. E dentro da soteriologia a gente vai estudar um pouco isso. Hoje eu só estou fazendo isso daqui para criar desejo em vocês de vir aqui sentar conosco e estudar Calvino e Armínio e as demais coisas e entenderem um pouquinho mais da doutrina de salvação. Mas por que eu falei da doutrina de salvação? Eu falei da doutrina de salvação exatamente porque nós paramos no versículo 11. Agora você veja bem. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Aqui já era a pequena comissão de que você, quando encontra com alguém, você tem que falar a paz do Senhor Jesus. Mas hoje nós falamos boa noite. Bom dia. Porque paz do Senhor Jesus, quem fala é Deus e amor. E alguns assembleianos, porque os mais modernos também já não estão falando. Você encontra com o irmão está lá do outro lado da rua, você... E aí, brother, tudo bem? Você não consegue, paz do Senhor, meu irmão. Porque você... Entendeu? Ou não entendeu? Precisa ser mais claro. Aquele que se envergonhar de mim,
preciso completar? Não? Então os irmãos estão bem no caminho de salvação. Glória a Deus por isso. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Você não está desperdiçando. E não está que nem alguns aí que diz, não, eu não vou lançar pérola aos porcos. Porque eu tenho visão de águia, eu sou profeta de Deus, eu sei quem vai, sei quem não vai. Então, para quem não vai, eu não dou paz. Desculpe, meu irmão, redondamente enganado e fora do propósito da grande comissão. Eu estou na pequena comissão ainda, não fui para lá. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Não é você que vai falar, você não quer, então você sabe o que te espera, é o inferno. Não é você que vai dar a palavra de juízo. Você simplesmente sacode o pó. E por que o sentido de sacudir o pó? O que vem nisso do judaísmo? É que aquilo significava que ele estava limpando tudo o que de mal poderia grudar nele, tudo que poderia infectá-lo, ele está deixando isso para trás. O sentido de que a maldade de não ter recebido não ficará em mim, não vai criar em mim uma revolta, porque preguei e não me ouviram, anunciei e não receberam. Não vai ficar resquício nenhum em mim. E eu não o vou. E veja bem que havia uma proposta de você entender quem era digno e quem não era. Mas mesmo você entendendo isto, o indigno não era para ficar dentro do teu coração como mágoa contra ele. Esse era o sentido. Sacude, esquece. Passou, ficou para trás. Porque o que foi lançado continua contigo. Que é a graça, que é a paz. Que sou eu, o Senhor, falando isso com os discípulos. É isso que interessa. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Isso aí foi falado muito bem, o AP vai falar mais amanhã. E aí acautelai-vos no 17, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. É engraçado que ele começa aqui, falando a respeito de que não vá procurar nem samaritano, nem gentio, somente os perdidos da casa de Israel, mas daí ele começa a estender isso, ele já vai pré-anunciando uma outra comissão. Ele já começa a falar aqui que vai servir de testemunho para os gentios, porque na hora que ele chegar nos gentios, ele fala, olha, eu vim para os meus. Os meus agora não quiseram receber. Agora é a vez de vocês. Agora chegou para vocês. O que significa evangelho para nós? Não é boas novas? Não é isso? Boas novas. Então quando você vai anunciar, você tem que anunciar boas novas. Você não vai anunciar inferno. Porque tem muita gente pregando inferno. Olha o que você está fazendo, isso vai te dar isso, você vai parar, você vai. E não é isso, é boas novas, novas de salvação. Reino, um reino que não encontra na terra, mas ele é manifesto na terra. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado, e aí ele vai falando uma série de coisas, e que eu só queria parar por aqui, nesse sentido, dessa pequena comissão. A conversa nossa é a terminologia da grande comissão. A grande comissão, esse é um termo que não era entendido até 1400 a respeito disso.
não se chamava como grande comissão. Não se nominaram grande comissão. O termo grande comissão foi pelos estudiosos a partir depois de Lutero, dali para frente, é que começou a enfatizar o termo como sendo a grande comissão. E aí se tornou a tradição cristã. E nós trazemos essa tradição e arrancamos muito mais do texto de Mateus o termo grande comissão. E aí as traduções, vamos lá para Mateus 28. Amém? Está aí aberto a tua Bíblia, em Mateus. O texto que você está lendo de Mateus 28, ele tem um título. Qual é o título que está? A ressurreição. Correto? Bem na abertura do capítulo 28. Tem alguma outra divisão na tua Bíblia? Tem um outro subtexto? Subtítulo? A partir do 10 ou do 11 ali? O que fala? Como? A mentira dos judeus. Não é? Outros têm como? O relato dos guardas. Os judeus subornam os guardas. E daí tem alguma outra divisão? Quem é ali no 16? Qual Bíblia está escrito a grande comissão? Levante a mão aí. NVI. Tudo bem? A NVI veio quando para nós? Pode olhar aí que você vai descobrir na primeira página. Que esses dias nós tivemos alguém aqui que participou da... Foi no finalzinho da década de 90 que começou o estudo e ela foi compilada já. De 96 para frente já começou. De 93 já estavam estudando, 80 já estavam estudando, vinham estudando, eu acho que alguns anos bem antes, e ela vem e traz. E ela é hoje, talvez, a que mais consegue trazer o pensamento da tradição cristã nos temas. Eu tenho uma Bíblia que muitos pastores fogem dela, não gostam dela, que é a Bíblia de Scofield. Né? Mas Scofield, a Bíblia dele já estabelecia aqui a grande comissão antes da NVI. Scofield já estabelecia. Porque, para alguns estudiosos, e eu vou tentar caminhar um pouquinho nisto, a grande comissão também é chamada do grande pacto. E Scofield é alguém que tem uma Bíblia que ele já vem dividindo desde o pacto edênico, o pacto abraâmico, o pacto palestiniano, e aí ele vem trazendo pactos, e ele chega no grande pacto, que é a grande comissão. Então, isto a tradição cristã estabeleceu. A grande comissão foi a última instrução dada por Jesus Cristo aos seus discípulos. Foi a última. Porque aqui nós lemos agora, a pequena comissão, foi exatamente lá de Mateus 10, foi exatamente quando ele montou toda a equipe dos 12, ele começou a estabelecer e dar o comissionamento
aos 12. Quando ele conversou em Mateus 10, ele não havia morrido. Ele não havia morrido. E segundo os estudiosos, se tivesse, e os estudiosos e problemáticos aí, porque o que eu vou soltar aqui agora, cheira, só cheira. Heresia, mas não. Segundo os estudiosos, se os dele tivessem aceitado e todos, as casas que fossem abertas, recebessem a palavra da pequena comissão, ele não teria necessidade de morrer. E se ele não tivesse a necessidade de morrer, o que seria de nós? Aí você vai falar, é por isso que eu não quero estudar. Só quero ficar escutando mensagem, alguma coisa, porque vai que eu descubro que... Não tem nada disso. Quanto mais você estuda, você vai verificar que tudo isso estava no projeto de Deus. Na presciência de Deus. E nesse aspecto, eu sou calvinista. Porque ele sabe tudo antes. Aí não tem como, irmãos. É só nesse aspecto da presciência. E é lógico, irmãos, que aquele que conheceu, ele também destinou. Ele deu o destino. Eu tenho uma resposta na predestinação muito clara. Para mim, e para quem é meu aluno, eu faço entender isto. Hoje eu só vou falar o que, mas o entendimento você tem que aprender dentro da sala de aula. Quando você está lá na Gênesis, o termo no hebraico diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos, é o sentido que tem uma reunião lá. Pelo menos um a mais tinha que estar. Porque senão ele falaria: farei o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. João explica isso muito bem. E ontem o pastor Elias também explicou. Porque o verbo, a palavra, o logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quem era a palavra? Quem é o logos? Quem era o verbo? O que estava com ele na reunião do façamos. Você vai falar, mas tudo bem, então identifiquei Deus, o Criador, identifiquei o Filho. Mas onde entra o Espírito Santo? Aí você vai lá no Gênesis mesmo e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava. Já achamos 3. Amém? Então os 3 estão na reunião. E na reunião eles tomam a decisão. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Está feito. Deus fez o homem, passou-se o Velho Testamento inteirinho. O homem, Deus, de uma forma ou outra, tentando trazer esse homem para ele. Conversando com esse homem, estabelecendo mandamentos, dando ordenanças, e isso e aquilo. E o homem cada vez mais se distanciando. Não estou nem falando já, estou depois da queda. Nem quero entrar no detalhe da queda. E Deus vai, de uma forma ou outra, tentando trazer esse homem. Na sua presciência, ele falou, eu vou ver se ele consegue trabalhar com a cabeça
dele como algo criado semelhante em moral, semelhante, não em forma física. Não fique olhando isso, irmãos, porque Deus é espírito, né? Eu sei que choca quando eu falo isso, porque todo mundo coloca um velhão de cabelo branco, que nem o outro pintou lá na Capela Sistina, só que o bicho lá estava meio bravo, meio irado, né? Apontando o dedo e mandando raio para tudo quanto é lado, né? Aí, é lógico, você pode formar ele com olhos, com ouvido, com tudo, você tem toda a liberdade disso, mas Deus é espírito. Acontece que para ele poder se manifestar e você entender um pouquinho mais, ele estabeleceu a teofania, que é o espírito tomando a forma de homem. Ele estabelece isso. Para que nós, agora dá para mim entender. Por essa razão ele envia o Filho. E João diz que ele era a palavra, estava com Deus, ele deixa. E Paulo explica isso claramente, que é a divina humanização de Jesus. O divino se fez carne, o Emanuel habitou entre nós. E cheio de graça e de verdade. Mas para que isso acontecesse, foi necessário ele nascer de mulher. Ele tinha que ter a forma. Ele tinha que ter as características. Ele veio da linhagem de Maria. E vem para nós, como nosso Salvador. E como Salvador, ele já era pré-anunciado no Antigo Testamento de como seria o comportamento e o que é que ele realizaria. Ele vem, se aparenta como homem, reúne os 12, mas eu creio que os 12, irmãos, eles estavam vendo algo extraordinário na vida desse homem. Mas mesmo vendo esse algo extraordinário, a incredulidade continuava no coração deles. A dúvida continuava no coração deles. Ou vocês acham que o chato era só Pedro? O Zé Mané era só Pedro? Não é, irmãos. Os outros aqui não tinham coragem de Pedro, porque Pedro falava o que sentia. Os outros é igualzinho você, que não fala nada. Sente. E lá de vez em quando fala pelos cantinhos da igreja, sem que falar para quem deveria ser falado. Jesus conviveu com isso. E nós continuamos convivendo. Mas a gloriosidade disso, irmãos, é que esses 12, com todas as dificuldades que eles viveram, da dúvida, da incredulidade, eles saíram para fazer a pequena comissão. Eles saíram, eles foram. Eles obedeceram. E eu não preciso contar depois a vida de cada um deles, porque isso também você poderá estudar conosco. Né? Nós podemos, né, maestro, pastor Flávio, Renatinha, nós podemos inserir Eusébio de Cesareia, né? Para esse povo ler Eusébio de Cesareia e ver alguém que viveu com essa turma e pôde contar feitos do cristianismo numa ótica fantástica. Eu tenho uma coleção de José Flávios e, pela misericórdia de Deus, do Flávio Josefos, né? Que é o maior historiador judeu. Eu fui agraciado por Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Porque você encontra ela muito em castelhano, você encontra ela muito em espanhol. E compilado em 17 livros no Brasil, só contavam isso daí em 1987, que só tinha exatamente em torno de 6 a 7 dessas enciclopédias aqui no Brasil. E eu, pela misericórdia de Deus, sou o dono de uma delas. O meu diretor na época, o Sherlock de Souza, ofereceu uma grana boa, e eu estava meio durango naquela época. Ele ofereceu e eu estava tão babão por estudar das coisas de Deus, que eu falei, mas eu passo aperto, mas isso aqui eu não vendo. Né? E esse é um dos camaradas que faz referência, inclusive, à pessoa de Jesus, como estudioso judeu. Eu tenho um outro livro que chama O Mestre,
que é Moshe Maimônides, que é um grande rabino judaico que viveu no ano 900, que faz referência do que produziu Jesus, e ele trata muito a respeito, ele veio para os seus. E ele é um judeu que fala da rejeição, mas ele fala da rejeição com uma dor enorme, porque ele diz que passou. E com toda certeza, tanto José Flávio, ou Flávio José, como você queira chamá-lo, e Maimônides, eles se encontraram com Jesus, e como judeu eles tiveram a vida com o Messias, que veio para salvar, o Salvador que estabeleceu a grande comissão. Então, o que eu quis trazer agora para você é que poucas Bíblias dão esse título de grande comissão, a não ser a NVI agora. As demais Bíblias vão colocar Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia e a última aparição de Jesus. Quem tem aquelas que é escrito Salmos com PS, ou, né, a Bíblia bem antiga, você vai ver que lá só vai falar a última aparição de Jesus. E aí chega a grande comissão. Então, ela se tornou um ponto-chave da teologia cristã. É o ponto-chave. Ontem na palavra o pastor Elias disse que ela é o cerne, ela é a vida da igreja, ela é a razão de ser da igreja. Agora o que eu quero despertar em vocês, vou fugir um pouco da teologia aqui, mas o que eu quero despertar, porque está me comendo aqui, o mesmo medinho que estava nos 12 de fazer a pequena comissão, se tornou um medão em nós hoje. Se tornou um medão em nós hoje. Porque às vezes você fica envergonhado de ver alguém se levantando no trem ou no ônibus, no metrô, seja onde for, e ele falar de Jesus, você pega e fala, pô, o camarada não precisava, tem igreja para isso. Você mesmo crente, você se sente aquela vergonha alheia porque o camarada está anunciando Jesus. Pode abaixar a cabeça mesmo, porque eu sei que você sente essa vergonha. Porque esse é o sentimento que houve nos 12. Mas esse sentimento houve, mas eles foram. O que eu quero que você entenda é que isso pode existir em você, mas ele tem que ser repreendido em nome de Jesus. E você precisa obedecer e ir. A ordem nossa está lá, é o vão e façam. Não é isto? Vão e façam. Ontem, o pastor Elias ainda falou a respeito do verbo, que o verbo, na verdade, é indo. Que é um gerúndio, você tem que estar fazendo todo o tempo, aonde você estiver, você tem que estar anunciando. Irmãos, é muito simples isso. Na palavra do pastor Elias, você já vive parte disso. Quantas vezes você está vendo teu colega de trabalho, teus colegas estão fazendo algum comentário, e você está escutando e vendo as participações deles, e você percebe que são coisas contrárias à tua fé. E aí você dá um jeitinho de entrar na conversa e fala, bom, mas eu penso assim, assim. E aí desperta neles a tua forma diferente de pensar. Isso é o indo, fazendo. Não deixe de dar opinião, irmãos. Não deixe de dar opinião. Na tua conversa, na faculdade, na escola, na vizinhança, seja onde for, não deixe de dar opinião, mas a opinião é exatamente do Cristo, que estabeleceu em você um modo de viver, um jeito de pensar, diferente de tudo que está por aí. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui no sentido de que o pacto da grande comissão, ou o pacto e a grande comissão. Sem derramamento de sangue não há
remissão de pecado. A tua salvação pode ser entendida como um pacto de sangue. Você concorda? Quem não concorda? Quem não concorda pode levantar a mão tranquilo. É ou não? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, tem dois elementos. Um é o pão, que simboliza para nós, simboliza. Não é transubstanciação e nem consubstanciação. Esses são dois termos também que está dentro da teologia e faz parte da grande comissão. Talvez você não entenda o que é transubstanciação nem consubstanciação. Também não vou te explicar agora. Você tem que ir para a escola para aprender. Entende? R$60 por mês na matéria, para que o professor que estudou passe para você. Bem, pão simboliza o corpo. O suco da vide simboliza o sangue. Então, a salvação é um pacto de sangue, é pelo sangue. Correto? O capeta, que é metido a imitar, ele também faz algumas coisas com sangue. Para tentar achar que substitui. Alguns são levados de rodão e aceitam. E vão. Então, se esse pacto da parte dele para comigo foi de sangue, o que é que eu tenho que fazer? Vamos tentar entender isso daí. É lógico. Quando diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22:20, lá Paulo repete isso quando institui a ceia para a igreja dos corintianos, e aí vai em frente. Esse novo pacto que é estabelecido, a nova aliança que é estabelecida aqui, qual é o sentido meu de pacto para lá? Porque do pacto para cá veio sangue. Qual é o sentido meu para lá? Eu sei que é a comunhão. Mas, simbolicamente, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Se fomos sepultados, o que houve para um sepultamento? Morte. E aí você canta, o velho homem já morreu, né? Como é que era? Não canta? Se já morreu, o sangue parou de funcionar. Ele já não circula mais. E aí você recebe o sangue do pacto sobre você. Amém? Você não é mais corintiano. Você não é mais palmeirense. Você não é mais Cristo Centro. Você não é mais assembleiano. Você não é mais batista. Você não é... Isto é tudo coisa que está aqui, irmãos. Nós nos tornamos, pelo pacto, a gloriosa igreja de Cristo Jesus. Eu e você nos tornamos isso. E como nos tornamos isso, nós temos que se mover, viver e manifestar a razão de ser igreja. Eu tenho que manifestar a razão de ser igreja. Dia
6 de maio de 78, eu fiz um pacto com ela. Casamos. E esse pacto nosso vinha antes lá. Por que vinha antes? Porque com 7 anos de idade eu olhei para ela, achei que era a mulher mais linda do mundo. E eu tinha 7 anos de idade, cara esperto, a beça. Com 7 anos, conheci ela. Com 14 eu virei o cara, e aí eu tive a coragem, falei com ela e começamos a namorar. Né? E aí casamos de 21 para 22 anos. E em 78 nós nos casamos. E o casamento reproduziu Priscila, Davi e Damares. O pacto teu com Cristo tem que reproduzir. O teu casamento com ele. Ah, não, pastor, o casamento vai ser ainda. A noiva ainda vai encontrar com o noivo. Você já casou com ele. Você já casou com ele. E ele tem zelo de ti. E ele tem ciúmes. Agora, a máxima desse pacto, dessa aliança, dessa junção, começa desde lá atrás, no Gênesis. O processo da expansão do pacto, da manifestação do pacto. Porque quando foi criado tudo, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, até no sexto dia que criou o homem, tudo, aí ele diz que cada espécie reproduzia segundo a sua espécie. Quando esses discípulos que participaram da pequena comissão e depois foram inseridos na grande comissão e começaram a falar, foram e pregar e a anunciar, diz que na Antioquia eles foram chamados pela primeira vez o texto diz cristãos, no original diz que era cristinhos, pequenos cristos. Porque assim entendiam eles que estava sendo reproduzido o Jesus de Nazaré, que era Jesus de Nazaré, mas se tornou Cristo depois de ressurreto. Amém? Isto precisa ficar muito certo dentro de nós, para manifestarmos esse pacto e a grande comissão, tem que ficar muito certo que a maravilha do nosso Salvador é que ele tem 3 corpos. O primeiro, o filho de Maria, Jesus, filho de Maria e José. O segundo, o Cristo, o ressurreto, que subiu aos céus, deixando o pacto, a grande ordem, a grande comissão, para que aquele que recebesse se tornasse o corpo dele aqui na terra. Primeiro Jesus, segundo Cristo, o terceiro a igreja, os 3 corpos de Jesus. Por isso é que somos chamados de corpo. E quando eu não faço o serviço deste corpo, o que é que o pastor Elias falou ontem? Que quando eu não cumpro isso, ele nos levou para Coríntios, ele diz que eu não estou discernindo o corpo, eu não estou identificando, eu não estou achando a mesma qualidade, a mesma reprodução de espécie minha que tem que ser continuada. E eu não discernindo o corpo é porque eu não estou no corpo, eu não pertenço ao corpo, eu não sou corpo. Você quer ser corpo? Estou lhe perguntando. Você quer ser? Você é?
Então reproduza. Então reproduza. Esta é a ordem. Não há outro. A estrutura da tarefa do homem no mundo ordenada por Deus é uma estrutura distintiva legal, que é exibida abundantemente nas Escrituras. Essa estrutura legal é conhecida como pacto. Mesmo uma leitura apressada das Escrituras demonstra que a Bíblia tem uma forma fortemente pactual. A palavra pacto ocorre 3.000 vezes no Antigo Testamento e 30 vezes no Novo Testamento. A palavra pacto. Para entender as implicações da ideia do pacto e sua significância fundamental para a verdade redentora da grande comissão, precisamos de uma pequena introdução de pano de fundo. O pano de fundo histórico. Pactos mutuamente estabelecidos eram comuns entre os antigos, dos quais há inúmeros exemplos nas Escrituras. E eu citei para os irmãos que Scofield ela é dividida em pactos. Se você tiver a oportunidade de conseguir, na Condissagem, de quando em vez você acha um exemplar da Scofield, compra para estudo, irmãos. A maioria dos pastores não gostam porque quando chega lá na pitonisa de Endor, ele tem uma interpretação que atrapalha a cabeça de alguns lá, concernente se era Samuel que subiu ou não, né? Scofield fala alguma coisa ali, que não vou entrar no mérito aqui, talvez por isso que alguns falam, vamos tomar cuidado com o Scofield. Mas ele tem uma divisão bíblica dos versículos e dos pactos tremendo. Como um exemplo, poderíamos observar os pactos entre as seguintes partes. Abraão e Abimeleque, Gênesis 21, Isaac e Abimeleque, Gênesis 26, Jacó e Labão, Gênesis 31, Josué e os moradores de Gibeão, Josué 9, Salomão e Irão, eram pactos. Tais pactos mutuamente estabelecidos são similares aos contratos e tratados modernos. Embora divergentes em algumas diferenças importantes, esses pactos humanos eram entre partes iguais, de homem para com homens. Também revelado nas Escrituras são os pactos divinos soberanamente estabelecidos, que são muito mais importantes, as partes mais decididamente desiguais. O Deus infinito e o homem infinito. Alguns dos pactos divinos que recebem ênfase nas Escrituras são o pacto adâmico, Oséias 6,8 fala, o noético, Gênesis 6,18 fala, o abraâmico, Gênesis 15,18, o israelita, Êxodo 24, o davídico, pacto de rei, Salmos 89,3. E longe de um futuro que nós estamos esperando, a partir da perspectiva do Antigo Testamento, encontra-se o glorioso e final novo pacto, que é estabelecido em Jeremias 31. É fantástico, quando você analisa Jeremias 31, você já começa a ver a grande comissão ali. Não tem como. Você começa a ver. E aí você vai ver que ele já vai estar declarando ali, e eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele já está fazendo essa declaração, e ele está fazendo isso, talvez você fale, mas ele estava conversando ainda com Israel, porque era Jeremias. Ontem o pastor Elias citou Eugene Peterson, né? A respeito de um escrito, eu cito outro livro dele, Corra com os Cavalos, de Eugene Peterson, que vai falar também a respeito disso, da tua caminhada, de você não afrouxar, de você não se acovardar, e de você não ser lerdo, não ficar andando a pé, não. Você tem que ter a velocidade de cavalo para fazer a obra do Senhor, não fique esperando, né? Paulo resumiu os vários pactos do Antigo Testamento como sendo as alianças, no plural, da promessa. Efésios 2,12, ele declara isso, escrevendo à igreja de Éfeso. Há tanto uma unidade básica fundamentando os pactos divinos, bem como um desenvolvimento progressivo nesses pactos. Tudo isso foi uma forma de Deus trazer o homem. O homem fugia, ele pactava com o homem. O homem, ele trazia pactos. Entenda uma coisa, quando a igreja começa, talvez eu sei, os críticos vão falar, nós não podemos viver
esperando programas novos, nós não esperamos. Mas eu entendo, irmãos, que são necessários, porque o homem, ele é mestre de afrouxar, ele é mestre de abandonar o que está pactuado, o que está aliançado. Ele é mestre, então por essa razão é necessário modelos, é necessário. É lógico que a mensagem não pode ser mudada. Jesus é o Salvador. A ordem nossa é ir de pregar e fazer discípulo. Isso não pode ser mudado. Mas os métodos nós temos porque precisamos de pactos novos. Eu, como pastor de Cristo Santo Sapopemba, é tão interessante. Daqui, essa menina, minha esposa e a pastora Renata, ela está comigo há anos. Ela é responsável pela educação cristã de Cristo Santo Sapopemba. Antes de conhecer Cristo Centro, nós éramos Igreja Cristã Manaim, e nessa época eu estava incomodado com a igreja, eu queria crescimento, comecei a buscar ao Senhor, e eu e a minha esposa, nós no ano 2000, nós tivemos um encontro no Rio de Janeiro com o Rick Warren. Nós fomos ver uma igreja com propósito, lá do Vale de Sillebeck, da Califórnia, e aí pensamos, vamos estruturar a igreja como uma igreja com propósito. E quando deu 2000, isso foi em 2001, né, bem? 2001 que nós tivemos. Quando começamos a preparar, conversei, chamei meus obreiros lá, tá, e vamos... Na época nós chamava de obreiro. Nunca fomos universal não, tá? Mas a gente tinha disso. Chamei, tá? Hoje eu chamo a minha liderança. Não sei o que mudou, mas... E eles trabalharam, bolamos algo assim, eu fiquei tão empolgado. Mas na hora de implantar, foi difícil, a cabecinha do povo não queria acompanhar. O pastor vem com modismo, vem com isso aí deu certo nos Estados Unidos, não tem nada a ver com isso. Ontem o pastor Elias falou a respeito de que você, para fazer uma pescaria, você tem que levar a isca certa, correta. Rick Warren fala muito a respeito disso, que você tem que conhecer o lago. E eu, que nem eu estou na ZL, irmãos, não adianta, eu não vou pregar para ninguém do Murumbi, porque a característica de cara do Murumbi não é a turminha minha que mora na fazenda da Juta, que é lá onde chama o grande lago nosso. Não adianta eu jogar lá isca de pegar, como é que chama aquele peixe que dá lá no Chile? O atum, ou então aquele peixe cor-de-rosa lá, o salmão. Não, se eu tenho lambari e sardinha, eu tenho que fazer a isca de lambari e de sardinha. Eu tenho que entender isso. Tenho que aprender isto. E aí, é lógico, mas queridos, preparamos algo e ficou uma certa frustração. E aí, desde 2002, começamos a caminhar com Cristo Centro, com a CMC na época, até que em 2008 nos tornamos Cristo Centro. Caminhamos debaixo da cobertura e está aí. E nós estamos acompanhando todo o progresso. E quando, no ano passado, eu reuni, que o apóstolo tinha terminado a reunião com o apóstolo Dario para estabelecer o tema do ano, aquilo entrou no meu coração. Eu falei, é agora, nós vamos buscar aquilo que nós montamos no passado. Coloquei na mão da equipe de educação cristã, elaborar um projeto baseado no grande comissionamento. Nós casamos os GAs nossos, que lá chama GAL, que é Grupo de Alcance, é a mesma coisa, né? Casamos o GA e o GC, que é Grupo de Comunhão. Aí Deus falou, aqui o negócio é diferente, não vai ser grupo. Além de comunhão, você vai construir caráter cristão nesses caras agora. E o nosso chama Grupo de Construção de Caráter. Irmãos, um modelo que nós estamos apaixonados. E eu falei até com os meus ontem que estavam no carro comigo. Falei, nós precisamos continuar apaixonados por Jesus Cristo. Ninguém fica apaixonado pelo modelo, nem pelo projeto. Porque se você apaixonar, quem vai salvar é Jesus Cristo. Então, eu estou tentando tirar isso da tua cabeça. O pacto é necessário, mas não se firme no pacto. Lembra o que significa o pacto e ao que o pacto leva. O que significa a salvação de Cristo Jesus e você que é o grande pacto. Significa que você nasceu de novo. Há um sangue novo na tua vida e você precisa reproduzir. Amém? Um pacto é um juramento, é um vínculo legal.
No pacto, as partes juram solenemente manter as obrigações delineadas no contrato pactual. Dos pactos divinos, a Escritura observa com respeito a Deus. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Hebreus 6,13. Um pacto estabelece um vínculo legal ao qual ambas as partes podem apelar. Caso os termos sejam violados, assim um pacto estabelece e protege direitos específicos. Naquele dia muitos dirão, eu falei em línguas, eu expulsei demônio, porque começa ali na pequena comissão, curai os enfermos, expulsai os demônios. Naquele dia muitos chegarão em teu nome, e o que é que ele vai falar? Não te conheço, porque você quebrou o pacto, não reproduzindo. Irmãos, isso é de arrepiar. A não reprodução me desvincula do pacto. Posso ouvir um glória a Deus agora? Um amém? Ou um ai Jesus, tem misericórdia de mim? Ou qualquer coisa semelhante? Além do mais, cada parte do pacto deve ter uma cópia do contrato pactual. Cada parte do pacto tem. E você sabe onde é que ele cravou o teu contrato? Na cruz. Satanás, ele é meu. Satanás, ele é minha. Está aqui. E o teu contrato? O que você está fazendo? Bom, eu tenho ele com 66 livros e mais não sei o quê. Leva ele para a igreja. Agora nem estão levando mais, levam no celular. Qualquer coisa ele já arranca do celular e abre. Está aqui, ó. Como coisa que ele vai estar lendo. Mas tudo bem, está lá, seja no celular, seja onde for, está o teu pacto. Tua cópia do contrato. Você está lendo essa cópia do contrato, do pacto, todos os dias? Nós estamos no 2º ano consecutivo da leitura da Bíblia inteira. Nós estabelecemos a leitura o ano passado, em Sapopemba, da ordem cronológica. Eu falei, bom, para vocês entenderem, falei para a igreja, para vocês entenderem mais ou menos a Bíblia cronologicamente, eu vou passar isso durante todo o ano. Passamos o ano passado, todo mundo participou, quando terminou o ano, e agora, pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler de novo. Então aí. E a molecadinha nossa, os nossos adolescentes entraram, porque eu vejo meus netos, entraram no pacto. Nós fizemos um pacto na igreja da leitura da Bíblia. Porque, irmãos, a gente tem encontrado alguns aí que dá dó da gente conversar a respeito de Jesus. Não é? É aquele um que você fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis. E o cara, aleluia, glória a Deus, não é? Você já viu isso? Não viu? A Bíblia está escrito que vós vencereis? Não está. O versículo termina, eu venci o mundo, acabou. Mas aí o cara está pregando na maior empolgação, porque o Senhor diz, no mundo tereis aflição, igreja, ei, irmão, mas como tenho? Jesus, ainda bem que o Senhor está vendo, mas eu venci o mundo, aleluia, e vós vencereis. Aí ele já começa a dançar, voa de aviãozinho, fala em língua, entra em mistério, fala de um negócio que não está na Bíblia, que não está no pacto. Aí você vai falar, pô, pastor, agora só quebrou minha cara. Porque você não é vencedor, filho. Me desculpa. Você só vai ver isso lá no Apocalipse. E aí não é vencedor. O pacto ele cumpriu tão bem. A parte dele de te dar a ordem, porque ele é o único que podia dar ordem. A parte dele ele cumpriu tão bem que chega no Apocalipse, ele diz ao Nical, que é o vencedor. A palavra em português diz vencedor.
O Nikao no grego não é vencedor, é mais do que vencedor. Se você ficar só, eu venci o mundo e vós vencereis, você é vencedor. Vencedor para mim é pouco. Eu sou mais do que. Está entendendo? E você só percebe isso estudando o pacto. Lendo. Todo o dia. Jesus, a hora foi. Eu ainda teria, mas vamos lá. Um pacto estabelece uma relação particular. O propósito de um pacto é estabelecer uma relação favorável. O cerne dos pactos da promessa de Deus é: eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Logo que eu entrei para o movimento do CCM, da CMC, que o apóstolo foi lá em Sapopembe, pregou, nessa época estava o Guilherme com a gente ainda, e isso em 2002. Eu escutei algo do apóstolo que eu não tinha escutado de ninguém. Porque, irmãos, a gente não tem só coisa boa, né, no comportamento da gente. Tem algumas coisas atrapalhadas. Amém? Ainda bem que todo mundo concorda. O meu lado atrapalhado é ser corintiano. Então, eu achava que era coisa celebrar. Nunca pulei carnaval, porque, pela misericórdia de Deus, nasci em lar evangélico. Mas corintiano fui ensinado pelo pai e acabei gostando daquela porcaria lá. E a gente brinca aí com tudo mais. E o apóstolo, num dia que ele estava lá falando, acho que era a segunda vez que ele esteve em Sapopemba, ele falou algo. Irmãos, como cristão, como servos do Deus Altíssimo, alcançado pela salvação dele, pelo amor dele, ninguém pode celebrar mais do que eu. Nenhum corintiano, nenhum carnavalesco, ninguém pode festejar mais do que eu. Ninguém pode ser mais alegre do que eu. Eu comecei a pensar naquilo. E eu lembro muito bem, porque todo corintiano, ele não via a hora dele ganhar uma Libertadores. O bicho era doido. Do mesmo jeito que os palmeirenses vivem doido para ganhar um Mundial agora. Né? No dia que aconteceu essa porcaria, eu estava lá. Eu comecei alguma coisa, falei, não, vai ser hoje. Eu parei em mim e falei assim, para um pouco, Jesus. Essa tranqueira não pode tomar conta da minha vida desse jeito, não. Meu maior gozo é o Senhor, a minha maior alegria, eu quero morrer no púlpito, eu quero morrer cheio do gozo. E esses dias nós estávamos em culto lá, que estava descendo o céu, eu falei para a turma da igreja, bem capaz de eu ficar aqui, ó, morrer por aqui mesmo, tanto gozo. A alegria que o pacto me traz, e a alegria que o pacto te traz. Nada pode superar esse relacionamento. E se nada pode superar esse relacionamento, eu preciso mantê-lo. E mantendo, é eu cumprindo a grande comissão. Amém?